O que poderiam dizer a uma pessoa com mais de 60 anos que a mãe mora no mesmo terreno e que está com uma mágoa grande no coração por causa da sua mãe que prejudicou a sua filha, a neta? E ela, por ser espírita e entender que a sua mãe dá o que pode e que a sua história até explica as suas atitudes, e mesmo assim, essa pessoa não consegue se livrar desta mágoa e está sofrendo muito por isso. É uma luta entre a razão e a emoção. Ela faz tudo para ajudar a sua mãe no que ela precisa, mas não consegue fazer com amor e isso a deixa muito mal. Queria que vocês pudessem ajudar a nossa irmã. Ter cuidados com pai e com mãe é uma preocupação tão antiga que está contida inclusive entre os 10 mandamentos. Nas tábuas da lei, onde estavam escritos os mandamentos para com o próximo, para com Deus, também estava o quinto mandamento, que era a relação do homem com os seus pais. E lá dizia o seguinte: honrarás teu pai e tua mãe para que se prolonguem os dias na terra que o Senhor, o vosso Deus, vos dará. O mandamento não determina que tem que se amar pai e mãe. Porque às vezes a gente tem histórias difíceis, a gente tem histórias de abandono, histórias de desamor, histórias de agressão. Então a nossa relação com os nossos pais nem sempre será uma relação feliz. Nem sempre será uma relação onde eu possa encontrar uma cumplicidade, um colo em que me agasalhe, uma mãe que corresponda às minhas expectativas. Se a gente encontra uma mãe que nos ama, que nos cuida e que faz aquele papel daquele estereótipo que a gente tem na nossa cabeça do que uma mãe deve ser, ótimo, mais fácil para que a gente consiga amar. Mas o mandamento não determina que se ame, mas o mandamento diz que a gente atente para que nós honremos o nosso pai e a nossa mãe. Em que sentido? Que a gente não os desonre. E você está fazendo isso na medida que você cuida, que você faz, que você se desdobra, ainda que tenha essa mágoa dentro do peito, essa tristeza dentro do seu coração. E isso a gente precisa de tempo para tratar. A gente não pode ser insensível a ponto de dizer que a gente não vai sentir nada quando alguém magoa os nossos filhos, ainda que seja a nossa mãe. Nós temos o direito de nos entristecer. Então a gente se entristece, a gente se magoa, mas precisa dar tempo a nós próprios para que a gente trate isso dentro da gente e, ao mesmo tempo, perceba que eu não sou obrigado a amar, mas num pleito de gratidão, a fazer aquilo que eu preciso fazer, ainda que não seja por amor pleno, mas por disciplina, disciplina, disciplina. A mágoa é um sentimento que dói demais. E eu acredito que seja muito mais fácil nós, vamos dizer, começarmos a trabalhar a raiva dentro de nós do que a mágoa. Porque se um vizinho nosso, por algum motivo, maltrata, ofende um filho, uma filha nossa, a gente não fica magoado com o vizinho. A gente fica chateado, fica com raiva. Por quê? Que a gente tem mágoa da mãe, mas tem raiva de alguém que não é próximo a nós, porque a mágoa é um sentimento que só sente quem ama. A mágoa vem da decepção com alguém que se ama. Quando alguém que nós amamos faz algo que nos machuca, nós ficamos magoados. Então, a mágoa é a prova de que essa filha tem muito amor pela mãe. E que a dor de ver a mãe machucar alguém que essa filha ama também, que é a própria filha dela, faz com que ela fique numa encruzilhada muito difícil. Só nós que somos mãe que sabemos como é quando duas pessoas que nós amamos brigam entre si. Então, essa mágoa é compreensível, mas faz mal.
existem muitas mensagens espíritas alertando que a mágoa é como se fosse um fel, é uma energia que nos faz sofrer, é uma energia que desequilibra mesmo, que faz com que a gente entre num campo de sofrimento que não é bom para nós. Então, o Elahá já comentou sobre isso, essa mágoa deve ser trabalhada. Mas, por outro lado, quando o Rubens começou a ler, eu me lembrei o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 5, e não é porque eu sou igual a Elahá que eu sei de cor, não, é porque há pouco tempo eu consultei o Evangelho, precisei consultar e li essa mensagem. Ela é uma mensagem chamada Os Obreiros do Senhor, e lá ele coloca que os obreiros do Senhor são aqueles que trabalham no campo do Senhor, silenciando os seus sentimentos negativos, silenciando o seu ciúme, silenciando as suas dissensões. Então, ele não exige que aqueles que são obreiros de Jesus sejam perfeitos, ou seja, não sintam mágoa, não sintam raiva, não sintam ciúme. O que ele propõe é, se você ainda está nesse nível, que é o nosso nível de evolução, nós não somos anjos na Terra, nós não vamos conseguir, assim, rápido trabalhar essa emoção negativa, vamos silenciá-la. Ou seja, não vamos machucar o outro com aquela emoção negativa. Não é negar que nós sentimos, mas é guardar para nós e trabalhá-la. Reconhecer que nós temos aquilo. Eu acredito que isso, Rubens, essa mãezinha já está fazendo. Ela sente a mágoa da própria mãe, da avó da filha, né, claro, mas ela silencia isso para não machucar a mãe, mas se dói pela filha. É uma situação muito difícil. Então, ela está fazendo até o que o Cristo propõe. Silencia. Ela está fazendo o que o Cristo propõe. Mas os espíritos já começam a nos convidar. Trabalhe isso, né? Começar a trabalhar isso, né? Compreender melhor, ver a mãe com outros olhos, tudo isso, pelo jeito, ela já faz. Que a mãe faz, a avó, no caso, dentro do limite do que ela consegue fazer. E talvez um diálogo, uma conversa, e o principal, o que dá mais resultado quando essas emoções nos machucam, oração, gente. Pedir ajuda para os espíritos de luz, para os espíritos protetores nossos e do nosso lar, que eles têm condição, no momento da oração sincera, de chegar até nós, de nos jogar um passe, um magnetismo, que vão nos acalmando e nos dando condições já de dissolver essa mágoa, se nós tivermos vontade profunda para isso.